A partir do momento que a gente falha no atendimento, a gente está falhando no básico com ele. Então, qualquer coisa daqui para frente que a gente errar, vai pesar muito mais. Olá, eu sou Tainá Alves, sou coordenadora do time de sucesso do cliente aqui na GTCom Brasil e o tema do Conta Mais de hoje é Satisfação não se presume, se acompanha. A maioria dos empresários assina um contrato com uma contabilidade, entrega os documentos todo mês e aguarda um retorno. Mas poucos param para perguntar: será que eu estou sendo bem atendido de verdade? Como você enxerga essa relação entre o empresário e o escritório contábil e o que costuma falhar nela? O que realmente falta é uma comunicação ativa, de fato, porque quando a gente recebe os clientes, eles não sabem para quem eles querem falar, com quem eles querem falar, qual é a demanda deles. E uma pessoa que é empresária, quando a gente fala com um empresário, eles não têm tempo também para guardar um atendimento, então a gente realmente precisa ser proativo com ele. Pegar esse cliente, entender a dúvida dele, entender a demanda dele e transferir ele de uma forma mais assertiva para que ele tenha a comunicação dele atendida, ou a demanda dele atendida. A gente puxa esse cliente, entende a demanda dele, entende a dúvida dele, conversa internamente com os setores e, se necessário, direciona ele para o analista. Caso não seja necessário, a gente mesmo faz o atendimento e encerra com ele com a dúvida sanada. Customer Success é um termo que vem do mundo das startups e de grandes empresas de tecnologia. O que ele significa dentro de uma contabilidade? E por que a GTCom decidiu adotar uma área dedicada a isso? O nosso setor de CS ele tem o intuito de ser mais proativo com os nossos clientes. Não esperar que ele traga uma solicitação, uma demanda ou um problema e a gente antecipar isso. Garantindo que a gente tenha uma troca mais fluida, a gente consiga antecipar os problemas, resolver essas questões e ter uma troca, uma comunicação muito mais fácil, mais clara com o nosso cliente. Que aí sempre vai ter um ponto focal aqui dentro, que é o mais importante. Muitos clientes eles sentem antes de entrar aqui que eles não sabem a quem direcionar as demandas. Com o nosso setor de CS, ele já sabe que vai ter sempre uma pessoa responsável e disposta para poder ajudar ele. A gente verificou que uma das duas do nosso cliente realmente era uma falta de contato próximo, além do fato da falta de proatividade de outros escritórios também. Então a gente puxou isso para poder trazer como um diferencial. A gente tem um setor completamente disponível para ajudar, que está à disposição do nosso cliente, e além disso, sempre que a gente verifica possíveis problemas, a gente consegue antecipar, garantindo sempre uma troca, uma fidelização maior do nosso cliente. Existe algum sinal claro de que o empresário não está sendo bem atendido pela sua contabilidade, mas que ele próprio pode não estar enxergando? Então, normalmente o empresário, ele não conta muito o que ele está passando. Então, a gente precisa ter essa proatividade porque, às vezes, ele acaba guardando para si mesmo questões que, para ele, são simples. E aí vai acumulando esse tipo de insatisfação e eles realmente não conseguem jogar ou conversar com a gente. Então, quando eles já chegam nesse ponto, é quase como se um caso perdido. E a gente precisa trabalhar isso, porque é muito melhor para a gente ter um cliente que entende que a gente vai errar e que está disposto a melhorar e apoiar a gente e ter essa troca do que realmente ter uma pessoa que prefere guardar. Porque quanto mais você guarda, a gente não tem esse retorno, a gente não sabe como resolver. E normalmente o empresário, ele acaba deixando de lado, tipo, uma coisa pequena, vou deixar para depois. E esse deixar para depois nunca chega. Então, às vezes, é muito mais importante ter esse cliente que vai passar pra gente, vai conversar com a gente vai ter esses pontos para resolver, do que a gente começar a manter tudo meio que guardado, porque a gente não consegue resolver, não consegue entender a dor desse cliente. Como funciona o acompanhamento de satisfação dos clientes na GTCom? De que forma vocês medem se um cliente está sendo bem atendido e o que acontece quando identificam que ele não está? O primeiro ponto mais importante para a gente é que a gente tem uma atuação muito ativa em ligações. Então, a gente está sempre colhendo feedback desses clientes, a gente está sempre falando com eles pelo WhatsApp, por ligação, por vídeo, quando necessário. Então, a gente sempre tem essa proatividade de conseguir conversar com o cliente, entender esse lado dele e o que está acontecendo. A gente também consegue verificar já pelo atendimento, porque a gente entende o formato que o cliente está falando com a gente. A gente consegue identificar o tom de voz dele para conseguir antecipar esses pontos do que está ocorrendo e o que a gente consegue resolver. Além de que também a gente tem uma equipe qualificada que está sempre analisando essa empresa e quando a gente verifica possíveis adversidades, a gente já tenta resolver, já entra em contato com ele, mantendo sempre alinhado. Então a gente está à disposição com eles em todos os meios, tentando sempre ser proativo com essas conversas. Também tem internamente o nosso CRM, onde a gente registra todas as informações dos nossos clientes. Também faz análises de métricas, como os atendimentos pelo WhatsApp, as ligações, os feedbacks diretos dele também. Então a gente sempre tem esse controle massivo aqui dentro de entender como é que está esse atendimento, esse relacionamento com a gente. E sempre tentando
tentando resolver quando a gente verifica alguns pontos a serem melhorados. O atendimento, ele realmente é o coração da empresa. É onde a gente está mantendo os clientes aqui dentro, porque a gente pode errar às vezes, mas se a gente tem um atendimento de qualidade, a gente tem uma troca boa com o nosso cliente, eles vão entender esses erros e eles vão permanecer com a gente. Então, a partir do momento que a gente falha no atendimento, a gente está falhando no básico com ele. Então, qualquer coisa daqui para frente que a gente errar, vai pesar muito mais. Porque quando a gente tem um atendimento bom, um relacionamento bom com esse cliente, ele consegue resolver alguns pontos, a gente consegue resolver, a gente consegue caminhar juntos, consegue sempre melhorar esse relacionamento. Se a gente não tiver, a gente não consegue ter algo. Então, realmente, o atendimento ele é a base e o coração da nossa empresa e do nosso serviço. Para o empresário que está avaliando trocar de contabilidade ou que nunca teve esse tipo de acompanhamento, o que muda concretamente na experiência de ter um CS ativo do seu lado? Ele vai ter uma pessoa disponível para ele todos os dias, porque a gente está ali à disposição. No momento que ele entrar aqui, ele vai ter uma ligação do CS. Qualquer dúvida que ele tiver, ele vai recorrer ao CS. Vai ser um responsável realmente disponível para ele em todas as demandas, todo o período dele aqui junto com a gente. Então, no momento que ele entrar, no momento que ele tiver alguma dúvida, no momento que ele solicitar alguma reunião, a gente vai estar sempre acompanhando esse cliente, vai estar sempre do lado dele. Ele sempre vai estar com alguém, ele nunca vai se sentir perdido aqui dentro, porque realmente vai ter a gente ali ajudando ele, acompanhando ele em todo o processo junto com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e conta mais aqui nos comentários.